Show, tá com você aí, Vinícius. Então, pessoal, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, tá? Trabalho na Conte Consultoria e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o configurador de tributo, tá? Configurador de tributo é um módulo que a TOTVS implantou, né? Que veio para agilizar, né? Uma ferramenta para agilizar a implementação das legislações, tanto para recebimento quanto para faturamento, tá? Estamos aqui com a documentação que vai explicar, né, a necessidade desse módulo. Eu vou passar superficialmente aqui, porque a gente vai falar aqui sobre legislação brasileira e não é objetivo agora. Eu vou focar mais no produto para que vocês vejam realmente as dores e os benefícios que ele traz para vocês, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Porque tá bem mudo aqui no final, não estou escutando retorno nenhum. Perfeito aí, Vinícius. Tranquilo. Depois você pinta o cabelo, tá? Cara, tem que pentear aqui. É porque nós estamos todo mundo com o microfone mudo. Não, beleza. É porque ficou eco aqui, eu achei que eu estava falando para ninguém. Bom, vamos lá. Existe série de leis, né, normas jurídicas, decretos que são de âmbito nacional, estaduais e municipais. E o cliente tem que, obrigatoriamente, onde ele estiver, estar cumprindo, né, essas determinações. Esse documento aqui explica, inclusive, a gente tem, dentro de alguns municípios, clientes, está vendo, mais de 3.512 normas tributárias para estar em dia com a legislação do país. Então, são muitas leis, são muitos decretos, é muita informação que o cliente precisa estar pronto, preparado, e muitas vezes, para aplicar isso no produto, antigamente demorava-se muito tempo, era necessário customizações, intervenção da TOTVS, isso demorava e durante muito tempo o cliente passava sem estar atendendo a legislação. O configurador de tributo, ele veio para facilitar essa necessidade do mercado. Como? A TOTVS, ela criou, né, diversas fórmulas padrão que atendem diversas legislações no país inteiro, em diversos municípios e estados, e permite também que o cliente crie fórmulas que atendam à sua necessidade, tá? De que forma que ela fez isso? Eu vou passar aqui rápido, porque isso aqui não nos interessa, tá? Esses aqui são só exemplos de tela, depois eu vou voltar nisso aqui para a gente. Ela criou o conceito, dentro do DataSul, de cenário fiscal. O que é um cenário fiscal lá para o configurador de tributo? Toda norma, todo decreto, legislação, ele parte de um território fiscal, onde está acontecendo aquela movimentação, aquela transação, troca de notas, né? Ela tem um território de origem e ela tem um território de destino, tá? Então, esse cenário fiscal ele sempre vai ser constituído de um território fiscal, são cadastros que o cliente vai fazer dentro do módulo, tá? Fórmulas, que a maioria já vem pronta da TOTVS, já está parametrizada, e caso o cliente tenha alguma necessidade de fazer pequenas alterações ou não exista a fórmula que ele necessite, ele pode copiar e criar uma fórmula do cliente e deixar isso pronto para ser utilizado. E classes fiscais, que vão ser quais segmentos, quais clientes, quais produtos vão estar dentro daquelas regras. Por exemplo, uma legislação que eu vou ter que aplicar só para determinados clientes, ou só tenho que aplicar para determinados fornecedores, ou só para determinado segmento de produtos, ou determinadas naturezas de operação. Então, dentro de um cenário fiscal, nós temos esses três conceitos, tá, que estão interligados. A gente parametriza isso no DataSul, isso fica relacionado e, uma vez parametrizado, o DataSul aplica toda essa parametrização sempre depois do cálculo padrão do DataSul, tá? O configurador de tributo ele vai funcionar sempre da BO de cálculo padrão do DataSul. Então, após o sistema fazer o cálculo padrão, ele vai ler as regras e corrigir
e aplicar o que o cliente determinou. Aqui para baixo a gente tem um pouco de definição do que é um território fiscal, né? Que é da onde vem a nota e para onde vai. O que eu falei um pouco sobre classes fiscais, que elas podem ser por emitente, né? Cliente, fornecedor, por item ou por natureza de operação, e as fórmulas que já vem pronta da TOTS, vamos falar 100% delas, e quando o cliente tem necessidade, ele vai e cria uma. Vou dar o exemplo da PMC. Quando nós implantamos o configurador de tributos lá, foi para atender o decreto do PRODE alto, tá? Que fala sobre o diferimento parcial do ICMS, e isso aplica somente ao estado de Pernambuco, para quem está dentro do supply park, só para quem está dentro do polo. Na época, a única forma de atender, né, essa necessidade da PMC era utilizando o configurador de tributos, e ele caiu como uma luva. Foi muito, assim, não foi muito simples a implantação, até porque, na época, o configurador de tributo não era um módulo padrão do DataSul, ele vinha como um pacote especial, porém, atualmente, o módulo já é padrão em todas as versões, agora o configurador de tributo vem. Então, além das parametrizações de negócio, na época tinha todo o aparato tecnológico que tinha que instalar o módulo, então era muito novo, mas mesmo assim atende perfeitamente a PMC. O Fernando mencionou que o configurador de tributo ele é usado bastante, né, na PMC, e realmente ele é utilizado bastante, mas o benefício é que ele é utilizado bastante, mas ele é utilizado pelo sistema, porque o cliente, uma vez parametrizada a regra, ele só vai dar manutenção quando for necessário. Quando, por exemplo, tiver, por exemplo, uma mudança na alíquota do ICMS, passou de 17% para 18% e você precisa fazer uma alteração na fórmula. Então, só aí que o cliente vai precisar mexer no módulo do configurador de tributo, mas por trás ele vai estar todos os dias, todas as notas que se enquadrarem nas regras criadas, funcionando, e pela minha experiência, é um módulo que o erro é quase zero. Não me recordo de ter tido problema com o configurador de tributo, a não ser por erro mesmo de negócio, uma configuração de uma fórmula, de uma alíquota, mas assim, foi muito bom a utilização do módulo, tá? Então, essa tela aqui nos fala mais ou menos como que funciona, né, a regra do configurador de tributo, né, o que tem um cenário fiscal e tudo que vem por baixo dele, os tipos de tributo, qual a configuração que vamos aplicar lá no configurador de tributo, e o que ele olha, é o estado, uma cidade, um país, uma classe fiscal, um item, cliente. Lembrando que o configurador de tributo, ele serve para recebimento, faturamento e importação. Então, tem uma melhoria nova, tá? Desculpa, até esqueci de mencionar lá no início. Por exemplo, para a PMC, era um projeto que a gente estava imaginando agora para 2020 e não deu tempo de tocar. Mas existe aqueles códigos de ajuste, aqueles códigos de informação adicional. Quem está na área fiscal aí talvez consiga até me corrigir, até na nomenclatura, mas são utilizados lá no SPED, para falar, por exemplo, tipo de serviço, as informações que são disponibilizadas lá pelo site da Receita, mas são um arquivo separado por estado. Cada estado tem seus tipos de código de ajuste, e o configurador de tributo também consegue tratar isso. Também é um facilitador e até para a utilização do SPED, se vocês entenderem que tem essa oportunidade. Eu não sei como é que está isso aqui em Minas. Vocês sabem me dizer como é que funciona aqui em Minas, ou em que pé que está isso aqui em Minas, os nossos clientes? Então, a gente teve uma experiência também nas empresas automotivas do Grupo Sada, que a gente teve que implantar também o diferimento. Na época, logo quando iniciou o configurador também, acho que foi até no mesmo cenário da PMC aí. Só que aqui em Minas a gente teve uma diferença, porque o fiscal, ele não entendia
que o documento, o XML, deveria ser gerado com diferimento. Ele calculou na planilha, fez uma conta na planilha, e usando o configurador de tributo, a gente provou para ele que a forma como ele queria calcular, a nota era rejeitada na receita, até ele mudar a regra. O bom é que você, quando a fórmula está errada e isso tudo vai para o XML que é gerado, você rejeita se tiver algum problema, né? Exatamente. Nós tivemos que forçar essa fórmula errada para provar para o fiscal que o que ele queria não funcionava. Então, o configurador de tributo ajudou bastante nesse cenário aí. Sem ele, a gente teria que customizar tudo, né? Fazer uma customização. E a customização foi o nosso primeiro passo lá na PMC. A gente não chegou a customizar nada, mas foi a nossa primeira intenção até a gente descobrir, né, que o configurador ia atender essa demanda. Diminuiu aqui, deixa eu corrigir. Lá na PMC, lembrando, o ProDealto, ele muda também a base de cálculo do ICMS. Então, por exemplo, o ICMS é R$100, na hora de ir para a nota, esse ICMS é acrescido de um monte de cálculo de PIS, COFINS, e a base de cálculo muda também. Só que o produto padrão do DataSul, mesmo com o configurador de tributo, ele não altera isso no XML. Então, a única coisa que customizado para atender esse ProDealto lá na PMC foi uma UPC que a gente colocou lá na BO de geração do XML, que ele calcula a base de cálculo do ICMS na hora da geração da nota, entendeu? Mas, porém, todo o cálculo, o valor, tudo isso o configurador conseguiu atender sem problema algum. Ô, Vinícius. Sim, pode falar. Só complementando aí o que o Ramon falou, e o que você falou também, essa operação que a gente fez lá na SADA, a gente alterava a base também, só que alterava na fórmula. Então, a gente conseguia manipular lá dentro, não teve só essa questão aí, igual o ProDealto de Pernambuco, a gente tinha os sistemistas aqui em Minas Gerais. Eram aqueles caras que estavam inseridos dentro do sistema automotivo. Além disso, você comentou a questão dos códigos de ajuste, a gente chegou a usar lá também para poder forçar códigos de ajuste para determinados tipos de operação por documento. Então, também é uma coisa que funciona. Outra quando tem ICMS diferenciado por operações, também funciona. Então, lá tinha compra de álcool a 16%, por exemplo, que não é uma alíquota padrão. Então, funcionava. Outra aplicação muito boa lá foi retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Nós também usamos para isso. Isso tudo para faturamento ou para recebimento também? Tudo para faturamento e para recebimento. Então, tinha uma outra que eu queria comentar, que eu achei interessante também. Quer dizer, assim, isso tudo para exemplificar a quantidade de coisa que dá para fazer com o configurador de tributo. Lembrei outra coisa, fundo de combate à pobreza, né? Os estados começaram a colocar, e uns é 1%, outros é 2%, cada um quer que os XML saia de um jeito. Então, o importante é que o configurador de tributo não influi só no cálculo, ele influi na formação do XML também. Então, pode falar. Então, é porque lá na PMC, eu não me recordo agora do que está no decreto do ProDealto, mas tinha algo, eu já não sei, agora pode ser que atualmente a versão do configurador de tributo já consiga corrigir isso, e a gente esteja lá com o PC no programa que é desnecessário, né? Mas na época, na versão, a gente teve que customizar algo que manipulava o XML. Então, você está falando uma coisa aí que pode ser até também uma novidade para mim, porque eu sempre trabalhei com essa UPC lá no programa, lá naquela BO de cálculo de geração do XML. Pode ser que... É porque o configurador antes, ele tinha fórmulas travadas, né? Sim, ele não deixava o cliente fazer, né? Depois da 12.1.19, se eu não me engano, ele permitiu o cliente a começar a criar fórmulas. E alterar fórmulas existentes, né? Então isso é que facilitou muito para nós também. Alterar não, acho que ele deixa você copiar e mudar, né? Mas a padrão ele não deixa você alterar, não. A padrão tem aquele, acho que começa com T.
Né? conter, isso aí. Mas só dizendo assim, dá para usar para tudo quanto é coisa, não só para os impostos, mas também para os ajustes, né? Que você falou aí, são os ajustes por documento. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. A gente está vendo aí que não foi só a experiência na PMC. E eu queria mostrar, né, até que o Fernando solicitou um pouco do produto, né? Porque a gente falando aqui, talvez a gente não tenha essa percepção. É uma ferramenta, minha opinião, para nós consultores, não é difícil de ser utilizada, tá? É só conceitual, definir um território, definir uma regra, mas depois de entendimento do módulo, né? A gente bateu cabeça no início lá para fazer funcionar, mas depois que você aprender o módulo, ele fica muito fácil de rodar. Aqui a documentação tem várias telas explicando a utilização delas. Não vou focar muito na documentação, depois eu envio para o Fernando para encaminhar para vocês. Acho interessante ter isso. Eu vou mostrar alguns exemplos lá na PMC do que a gente fez. E se vocês quiserem até simular, que a gente cria alguma regra aqui, a gente pode fazer, beleza? Deixa eu... Mudou a tela aí para vocês ou não? Tá. Ainda não, tá mostrando o seu PPT. Travado aqui, peraí. Ó, essa é a base lá da PMC, tá? Base de homologação. Voltando um pouco, até expliquei para o Fernando isso mais cedo, o Marcelo. Na época, quando a gente fez lá na implantação do Prodealto e na PMC, até hoje, a gente encontra os programas só lá no processo. Não sei se você lembra dessa época do configurador, que era preciso instalar como se fosse um módulo separado. Hoje ele já vem padrão no sistema, então se você não criar essa abinha de processos aqui, ele já vem todo lá em faturamento, cadastros gerais, todas aquelas telas de programa e consulta. Mas na época, ele só funcionava se a gente criasse essa aba de processo lá no cadastro de processo, tecnologia, para poder fazer essa inclusão aqui desses programas. Hoje ele está vindo aonde? No faturamento mesmo, né? Cadastros gerais. Ou lá também vocês estão trabalhando com ele com processo assim? Ele tem um módulo, quando a gente fez a implantação dele lá, ele já tinha módulo, já era segregado. Ele vem separado já aqui em logística? Tem um módulo dele aqui, não é? Tem um módulo. Acho que não, hein, Ramon? Ele vem espalhado lá. Mas a gente não precisou cadastrar o processo, né? Os programas paravam. Nós só precisamos xingar o Raininho para ele importar menu, né? Só isso. Exatamente. Então, vou dar 2 exemplos aqui, tá, da PMC, do recebimento do faturamento, vocês já conhecem a existência, então vou apresentar um case legal da PMC, que talvez vocês não tenham visto, ou também, como foi o mesmo segmento automotivo, provavelmente vocês, se utilizaram o configurador de tributo, tiveram o mesmo problema, tá? O PIS/COFINS autopeças, tá? É um cadastro que é realizado lá no fornecedor, no financeiro, onde a gente vincula o fornecedor, quais são os impostos que vão... fornecedor. Quais são os impostos que serão retidos na entrada da nota, lá no RM1, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui da Proma. Toda vez que a Proma emite uma nota para a PMC, esses aqui são os impostos que têm que ser retidos na nota, tá? Que é o PIS e COFINS autopeças. Beleza? Isso, o produto padrão já faz tranquilamente. Quando eu entro com uma nota no RM1, digito o fornecedor, natureza de operação, independente de qual for compra, né, claro, e gera duplicata, o DataSul, ele gera o PIS e o COFINS autopeças, a retenção lá na aba de impostos, né, lá nas duplicatas dos impostos. Porém, para a PMC, não sei se isso se enquadrava também aí nos fornecedores, nos clientes de Minas Gerais, apenas uma determinada classificação fiscal entrava na retenção de PIS/COFINS autopeças. E qual que era o problema que a operação tinha, né, na hora da entrada da nota? A nota era no valor de R$10 mil,
e na hora que o moço lá do fiscal entrava com a nota, ele fazia a retenção com base em cima de R$ 10.000. Só que dentro da nota, não eram todos os itens que tinham que ter a retenção, era um ou outro. Então, o que o cara tinha que fazer? O sistema, mais ou menos, só avisava para ele que aquela nota tinha que ter uma retenção, mas ele tinha que desconsiderar o cálculo que o sistema fazia, e ele tinha que calcular manualmente. Ele pegava a calculadora lá, via quais itens tinham a determinada classificação fiscal, aplicava o percentual de retenção e corrigia manual. Isso foi feito durante muito tempo na PMC, até que a gente conseguiu implantar lá o configurador de tributo, né? Até então, o entendimento nosso é que o configurador era utilizado apenas para faturamento, e era sim só para faturamento. Mas após um tempo ele foi liberado também para o recebimento, e quando ele foi liberado, a gente viu que ele conseguia realizar esse cálculo. O que a gente fez? A gente criou, dentro do configurador de tributo, territórios fiscais que se enquadravam, que se enquadraria essa legislação, e a classe fiscal, que aplicava apenas por item e apenas um determinado tipo de item. Então, o que eu fiz? Lá nos cadastros do configurador de tributo, nós criamos, né, um território falando que qualquer lugar do Brasil, e o destino, a origem, né, qualquer lugar do Brasil, o destino, qualquer lugar do Brasil, desconsiderem aqui só a descrição, tá? Porque foi cópia, na hora que foi feita a cópia, a gente mudou aqui, só que não salvou, e está como origem. Mas o que manda aqui é qualquer saída, saiu do Brasil para ir para o Brasil, aplica essas fórmulas de cálculo. E da onde vêm essas fórmulas de cálculo? Eu estou começando do final só para vocês entenderem, tá? De onde vêm essas fórmulas de cálculo? Essas fórmulas de cálculo já vieram prontas, tá? A TOTS já disponibilizou essas fórmulas padrão, tá? Então, vou buscar uma aqui, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui, retenção, T... Vocês vão ver outras fórmulas aqui, tá? E depois eu vou explicar que dentro dessa cadeia de territórios, de classes fiscais e de cenários fiscais, uma fórmula pode sobrepor a outra, tá? E vocês devem ter visto isso aí também nos clientes daí. Eu vou pegar aqui um T, só para vocês entenderem aqui, ó, quem não conhece o produto. Essas fórmulas... Opa... TINSS, não, aqui, ó, TBC, zero zero um B, TBC, 001A, no lugar errado, peraí. Mercadoria líquida, pronto. Pronto, essas fórmulas, ela já vem pronta, tá vendo? Que ela não tem fórmula do cliente, eu não consigo mexer nela. Quando eu entrei no programa aqui, é o programa CD071 Com. Existem dois programas, um de consulta e o CD0751, que o cara consegue criar e mexer nas fórmulas. Tá vendo? Igual o Marcelo falou, a gente não consegue alterar e nem excluir essa fórmula. Quando eu pego essa fórmula, copio, aí sim eu consigo aplicar tudo que o cliente precisa, caso a TOTS não tenha disponibilizado uma regra, uma fórmula que já atenda a necessidade do cliente. Sempre lembrando que esse prefixo T é a fórmula da TOTS, você tem que alterar, por exemplo, para C de cliente e salvar. Aí depois você pode manipular a fórmula e colocar as variáveis, que também são um padrão da TOTS, tá? As variáveis o cliente não consegue alterar, tá? E montar a fórmula aqui dentro. Enfim, nós vinculamos, tá, o território fiscal fórmulas de origem e destino, tá? Criamos classe fiscal,
Isso para atender ao PIS/COFINS autopeças. Tem uma classe chamada PIS/COFINS autopeças, tá? Falei que nela o que vai ser visualizado, ela vai ser por item, tá? E aí, pronto, ó. O primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, ó. Eu tenho uma fórmula que ela não se enquadra aqui, nas que estão no território, mas ela está dentro da classe fiscal. Então, é essa fórmula, que é a fórmula do PIS/COFINS autopeças, ela sobrepõe essa fórmula aqui, beleza? E depois eu fiz um relacionamento dessa classe fiscal que eu criei. O que é isso que eu estou falando? Olha, eu falei que existe uma classe fiscal para essa movimentação de nota de qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do Brasil envolvendo a PMC, que é por item. Mas quais são os itens que será aplicada essa regra? Então, lá no relacionamento da classe fiscal, que é o CD 0755, a gente consegue incluir, tá? Isso pode ser por faixa, grupo de estoque, do item por uma faixa, família. No caso, é uma classificação fiscal específica, 8708, que entra dentro dessa regra lá na PMC. Então, a gente relacionou todos os itens que tem 8708 na fábrica, não necessariamente estão relacionados ao fornecedor Proma, porém, tudo que for 8708 e vier da Proma, vai ser aplicado essa regra. O que pode acontecer de errado, né? O que o configurador de tributo pode não pegar? Se a parametrização do item estiver incorreta. Se o item tiver uma classificação fiscal parametrizada errada lá, na hora da entrada da nota, o configurador de tributo não vai conseguir enxergar isso. E aí o cara vai ter que revisar o cadastro. Bom, criei um território, criei uma classe falando de onde que vem, que é o item. Então, agora eu vou criar o cenário fiscal. CD 0749, 0759. Então, o que eu fiz? Peguei os territórios que eu criei, vinculei, falando que toda vez que tiver uma entrada vindo de qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do Brasil, a partir de uma determinada data, qualquer emitente, asterisco, os itens que estão nessa classe fiscal e os impostos, qualquer natureza de operação, você aplica a retenção do PIS e COFINS, e eu quero que você busque o tributo no item, tá? Eu posso mandar o cara buscar, não vou ficar muito detalhar muito essa parte de parametrização, que isso vai depender do cenário que você estiver fazendo, mas a gente quer que pega o valor a tributação, né, lá no item. Onde que está o item? Lá na classe fiscal. Bom, uma vez parametrizado esse cenário fiscal, já está pronto. Tá? O configurador de tributo está pronto, já pode rodar, que a próxima nota lá no RM1 já vai calcular dessa forma. Como que a gente pode ver isso? Eu vou abrir uma nota aqui para vocês olharem. R701. Eu já separei aqui, tá? Já fiz tarefa de casa, já fui separando os documentos aqui para que vocês pudessem olhar. 58222. Só segue que nós zero. Então, os itens que tiver 8408 aqui, opa. Pronto, para todos esses itens aqui com 8708, tá vendo? 8708, 8708, 8708, o sistema fez o quê? Na hora de gerar os impostos da nota, a duplicata, ele gerou proporcional. Para chegar nesse número aqui, eu vou ter que abrir os itens ali e fazer o cálculo para vocês. Hoje, na minha visão, o único problema da parte de recebimento, se vocês tiverem mais informação, vocês podem me corrigir, é que o configurador de tributo, ele já se aplica na própria tela, tá? Na hora que o cara está lá no RM1, digitando a nota, o configurador de tributo já aplica a regra, não tem problema nenhum.
mas ele não nos fornece uma memória de cálculo do que ele fez, ou se a regra foi aplicada naquela nota, diferente da parte de faturamento. Quando o configurador de tributo ele entra dentro de alguma nota, ele tem uma memória de cálculo, ele mostra que o configurador de tributo foi aplicado. Porém, dentro do recebimento, eu só tenho como confirmar isso pegando na unha aqui, esse imposto de retenção, verificando os itens na nota que tem aquela classificação fiscal, para ver se eu chego no valor desse imposto retido. Então, esse é um exemplo aí de recebimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, fiquem à vontade. Ou não? Todo mundo calado? Todo mundo entendeu? Vinícius, Oi? lá no R0701 você consegue ver, tem um ícone lá aí do configurador. Ele fica em branco. Ó. Ele não está aparecendo nada aí, não? Não, porque... Então, pode ser que para essa regra que eu apliquei na PMC, que foi a que a gente precisa, como está vindo também coisa lá do MS5, ele não preencheu... É imposto retido, né? Porque é imposto retido. Eu não sei se para outros tipos de cálculo, aí talvez você consiga até me falar se ele realmente mostra, porque eu realmente nunca vi. Ele mostra. Por isso que eu te falei, assim, ele mostra aí, mas nesse caso, por ser imposto retido, talvez não. Mas normalmente ele mostra. A gente usava era isso aí para poder conferir as aplicações das regras, né? Lá no recebimento. Isso. Entendi. Então pode ser que, como o imposto retido ele não fica no item, né? Ele fica nessa duplicata que é gerada da nota. Exatamente. Ele não tem como detalhar isso aqui e mostrar. Tanto que ele mostra aí, tá vendo que ele mostra aí a sequência, item, tipo de tributo, código, tá vendo as colunas? Sim, não, sim, isso tá lá no faturamento, né? No faturamento eu consigo mostrar isso para vocês. Mas eu acho que nesse caso aí é porque é um imposto retido mesmo. Pode ser. Tá com cara. Mas vocês viram, uma vez que você tem na cabeça ali toda a regra, o cenário que você vai montar, e com as fórmulas prontas, é muito fácil você montar isso dentro do configurador. Não são muitos parâmetros, é muito tranquilo de fazer. Para a parte de faturamento, foi um pouco mais complicado, porque a gente precisou criar a fórmula. Deixa eu buscar aqui que dia que é a base. Vou pegar uma nota atual aqui. Deixa eu pegar uma nota aqui. Pronto. Para a parte de faturamento, ele já mostra lá todo o detalhamento de cálculo dos impostos, né? O que a gente fez no faturamento foi a mesma coisa, tá? Criei uma classe fiscal, só que diferentemente de da entrada da nota, essa classe fiscal, ela era... Um minuto que travou aqui, CD. Peraí, só um minutinho. 5.4. A gente criou duas regras de classe fiscal, né? Tanto emitentes, então essa regra do Prodealto lá na PMC, ela não se aplica a qualquer emitente, tá? Apenas a dois emitentes, que é a Lear e a Fiat. Então toda vez que ela emite uma nota para a Lear e para a Fiat, essa regra se aplica. Então aqui, ó. Então, eu tenho um cadastro de uma classe fiscal por emitente e eu tenho uma classe fiscal por natureza de operação. Então, eu consigo deixar bem filtrado, ó, todas as vezes que a PMC emite uma nota dentro do estado de Pernambuco, né, para um dos sistemistas lá no Supply Park. E o emitente é a GIP ou a Lear, e as naturezas são as naturezas vinculadas também lá na classe fiscal, ele aplica aquela regra de diferimento do ICMS. Lições aprendidas, né, o que foi muito bom na PMC, na época, o cadastro de fórmulas ainda era bloqueado, a TOTS não permitia que a gente fizesse alteração.
E há uns 3 anos, 3, 4 anos atrás, lá, a gente teve justamente a alteração do valor do ICMS de 17% para 18%. Então, a gente precisou fazer o quê? Atualizar qual era o percentual de diferimento do ICMS. Ele passou lá de 76,47% para 77,78%. Só que aí a gente ia ter que abrir mais um chamado na TOTS, eles iam pedir orçamento para fazer a modificação na fórmula. Foi quando a gente descobriu, tá? Inclusive até nas conversas com a consultoria, que esse campo aqui dos cenários fiscais, ele permite exportar todos os dados. Então, se eu clicar essa exportação aqui, ó, ele pega todo o cenário, fórmula, tudo que foi montado. Entendeu? Aqui é uma sopa de letrinhas, né? Mas depois que você entende o arquivo, você pode manipular esse arquivo, alterar os valores que você quer, ou inclusive criar linhas, copiando uma, né, e alterando imposto, alíquota, e depois você vai na mesma tela e importava isso, e foi como a gente conseguiu criar uma nova fórmula para atender a essa alteração de ICMS sem que a gente utilizasse consultoria, né? A consultoria paga. Isso também é muito bom, por exemplo, em Minas Gerais, como você tem vários sistemistas, vários usando o DataSul, e com certeza vários que utilizam provavelmente a mesma regra, a gente pode até, por exemplo, exportar, né, um arquivo desses e manipular ele simplesmente quando você for em outro cliente, você importa essa informação por lá. Lembrando que quando você importa aqui, o sistema apaga tudo que já tem parametrizado, né? Então tem que ter muito cuidado, que se o cara tiver o configurador de tributo lá e você levar um arquivo padrão, né, um default lá, para subir umas regras para o cara, se tiver regra lá, já tiver regra cadastrada, ele vai apagar. Mas pode ser até uma saída para facilitar até a implementação do módulo, né, em clientes que não utilizam. Então foi isso, a gente fez essa parametrização dentro do estado de Pernambuco, e hoje, quando são emitidas naturezas lá, notas, desculpa, o sistema vai e calcula normalmente. Dúvidas? Alô? Alô? Dúvidas? Entender? Não, Vinícius, sua exposição foi bastante clara. Essa risada é aqui de Fernanda? Deve ser. Foi minha, não. Aqui, o Vinícius, a gente tem aqui aqui no grupo, né, algumas pessoas que talvez não tenham tanto entendimento, mas, assim, acho que é importante frisar que, né, principalmente os clientes mais antigos, né, talvez, né, não tenha esse conhecimento e fica trabalhando tudo num montoeira de natureza de operação, né, tendo muito mais trabalho do que precisava, né, e fora que customizar também, né, desenvolvimento específico, enfim, então acho que mais ou menos isso que vem, né. E acabou que o Brasil tem tanto cenário, tanta regra fiscal, como o Vinícius falou aí, que o programa de natureza cresceu tanto que a TOTS não conseguia mais expandir ele. E esse foi um dos motivos, né, para eles terem lançado o configurador de tributos. O programa de natureza não tinha onde crescer mais. Sim. Então as oportunidades que a gente tem né, identificar o cliente que não usa, saber por que não usa. Muitas vezes ele não usa por falta de conhecimento, né? Então é uma oportunidade. A oportunidade está aí, né? O esforço, igual o Vinícius falou, para o cliente não tem custo nenhum, está lá já disponível, né, uma consultoria para entender o cenário do cliente, implementar o módulo, fazer os testes e partir para o abraço, né? Um exemplo dessa retenção de PIS e COFINS pode parecer bobeira, mas gastava muito tempo da operação e os caras ganharam muito tempo na operação, muito tempo, porque além do retrabalho, de ter que fazer isso manual, isso caía muito lá na conferência depois no final do mês,
com erro de cálculo de imposto. Então, era assim, os caras perdiam muito tempo. Ô Vinícius, eu tô só repassando a informação do Everaldo. O Everaldo tá pedindo para mostrar as fórmulas no CD 0751. Ele tá sem microfone lá, tá escrevendo aqui. Quais fórmulas? A da PMC que a gente fez para Delta? Deixa ele responder aqui, um minuto. Ô, Alan, ele me falou aqui. Oi? Ele me falou aqui que não é que ele tá sem microfone, é que ele não tá conseguindo habilitar o microfone. Ele disse que qualquer uma fórmula, principalmente alguma de CMS, porque envolve vários cálculos e não é simples. Então, o cálculo, né, eu fui bem superficial, né, existe um cálculo, tá, existem várias fórmulas da TOTS e existem várias parametrizações para essas fórmulas. Então, por exemplo, eu tenho esse cálculo, vou pegar uma fórmula específica da PMC, né, essa fórmula foi desenvolvida lá para a PMC. Ela mexe com o ICMS, né, o diferimento do ICMS, então a fórmula dela é isso aqui, ó, pega a mercadoria líquida vezes um percentual lá, pega esse cálculo aqui, só que depois tem a pergunta, em que momento que deve se aplicar essa fórmula? Ele arredonda, ele trunca, é depois do cálculo, enfim, essa informação, ela está aqui, ó. Ela vai estar nesse campo aqui, ó. Então, toda fórmula, a TOTS, além de colocar lá a fórmula, ela coloca qual que é a característica da fórmula, como que ela vai funcionar. Então, aqui você já vê, ó, arredonda, não arredonda, porque, por exemplo, se eu não me engano, IPI, ICMS, esses impostos, se você manda um XML com diferença com maior que 1 ou 2 centavos, você vai rejeitar a nota lá, porque está a diferença no total, somatório do total dos valores da nota, dos itens não corresponde com o total. Ele dá um monte de rejeição. Então, isso aqui, muito dessas informações está aqui, tá? Um número que você coloca aqui de casas decimais a mais ou a menos, isso pode dar problema lá no XML. Deixa eu pegar essa fórmula do cálculo aqui da PMC, só para mostrar como é que ela foi feita. Essa sempre é uma tela muito pesada, porque tem coisa pra caramba. Vamos ver se ele tá aqui, peraí. Tá? ST não tá aqui. Vou pegar outra, até achar essa aqui, deixa eu pegar qualquer um, vai ser mais ou menos isso, entendeu? A informação, além da fórmula, que é a TOTS que cria, mas o cliente também pode criar, você tem toda uma parametrização da fórmula, que deve ser essa dúvida do... Quem que perguntou? Everaldo. Everaldo, pronto, Everaldo. Além de toda a fórmula, né, que é criada, existe toda essa regra aqui que é aplicada e já vem pronta para a maioria das legislações existentes, tá? Já vai estar pronto. Mas se for necessário, quando você criar uma fórmula ou copiar, você consegue editar. Aqui eu não consigo fazer nada porque é uma fórmula padrão. Entendeu? Entendi. Ele disse aqui que era mais para mostrar mesmo, mas uma dúvida, diz ele que fez uma configuração lá de PMPF versus MVA, que depois ele vai disponibilizar para o pessoal para mostrar aí como foi feito. Que tá pronta também? Isso, ele fez na assado, mês passado, se eu não me engano. Então, aí o Fernando,
tu pensei isso aqui agora, tá? Por território fiscal, por território em Minas Gerais, coisas que são padrão, por exemplo, indústrias automotivas em Minas Gerais. Talvez se a gente criasse alguns cenários lá na nossa base, que tem lá na Amazon, para esses tipos de território e colocasse todas essas regras, tudo isso que já foi desenvolvido em clientes e deixasse isso pronto, não sei, talvez isso poderia ser útil justamente com essa opção de exportação. O cara que for fazer a implantação do módulo, ele pega isso e vai lá, já está praticamente pronto, entendeu? Talvez ele vai carecer de um ajuste ou outro, mas já é um grande avanço. Você fala assim, você pegar todas as fórmulas da PMC e carregar para dentro da nossa base. O Marcelo Cardoso pega todas as fórmulas da SADA e carrega para nossa base. É isso? Isso, mas com uma regra, por exemplo, pega um cenário de uma empresa que está aí no ramo automotivo, aí, mexendo com a Jeep. Provavelmente, se ela tiver o mesmo segmento, essas regras de retenção de piscofins autopeças, imposto de não sei o que lá, tudo que for vai ser comum a várias. Vai ser comum a várias, entendeu? Se você deixa todas essas regras já parametrizadas lá na nossa base, por exemplo, quando você for lá, por exemplo, para mexer com um configurador de tributo, você já chega talvez com a solução para o cara, para coisa que ele nem sabia que tinha um problema. Ele falou aqui, ó, sua solução para esse problema que você nem sabia que existia está aqui já. O setor automotivo, a gente tem, sei lá, o Luciano pode me corrigir, mas a gente tem, sei lá, talvez mais de 10 clientes, né? E praticamente todo cliente do setor automotivo fornece para Fiat e fornece para Jeep, desses clientes nossos. Boa parte deles, né? Talvez, não sei se é Adler, mas enfim. Talvez é uma, né? A gente mapear isso, Vinícius, e até para a área comercial ter, né, assunto para tratar ajuda do cliente, não sei. Acho que vale a pena a gente amadurecer melhor essa ideia sua aí. Eu acho. Aí tem que, se o Luciano estiver aí ouvindo aí, ver a opinião dele aí também. Não, pessoal, tem sim. Boa noite, né? Boa noite, Vinícius. Direito aí, né? Boa noite, pessoal, e a todos aí, né? Presentes aí. Cara, eu vejo, eu tô aqui assistindo, lógico que detalhes aí eu não consigo entender, né? Quem já enferrujado, mas o conceito ficou muito claro aí. Eu acho que tem sim uma pegada boa. Eu sempre olhei esse módulo aí como boas perspectivas de negócio, né? Olhando ele por cima, cara, já dá pra gente numa discussão, o Rodrigo também, que é do comercial, que está aqui também ouvindo aqui a gente, né? Iniciar uma discussão, avançar uma discussão com o cliente, provocar o cliente em algumas coisas, né? E pegando essa carona no automotivo, cara, assim, olhando por baixo, cara, eu acho que tem perto de 20, olhando aí diversas regiões que a gente atende, né? E não é só automotivo, a gente tem algumas particularidades aí para a indústria farmacêutica, temos a inglesa, que tem muita particularidade, toda dentro de programa específico, enfim, confusões feitas no passado porque não tinham isso aí. Então eu acho que tem aí uma pegada boa, eu acho que a ideia é boa também de exportar, importar, até para o pessoal poder, os demais aí poderem treinar na nossa base aí da Amazon, né? E montar um discurso, né? Eu acho que complementar essa apresentação também, Vinícius, com algumas telinhas a mais que elas às vezes falta nela aí, entendeu? Para a gente poder apresentar inicialmente a ideia para o cliente, né? Só apresentar a ideia, né? E aí, mas eu acho que tem um potencial legal aí de iniciar trabalhos aí no cliente, tá? Com isso aí. Beleza. Ô, Vinícius, ô, Luciano, Fernando, enfim, eu lembro de alguns casos aí, que quando estava falando, por exemplo, esse PIS/COFINS autopeças aí, na época da implantação da OMR, que foi lá em 2010, não tinha configurador de tributo. Então foi feito específico para isso. Agora eu não sei como está hoje, se eles ainda estão retendo através do específico ou se estão através de outra ferramenta. Eu lembro que a Denso tinha PIS e COFINS diferenciado. E ela estava fazendo a retenção, ela vazia a tributação, vazia o faturamento com a alíquota básica e depois vazia um recálculo do PIS e COFINS na contabilidade.
Então, era tudo muito, muito manual, fazendo via planilha. Então, muitas empresas podem perceber, se você falar assim, olha, se você tiver algum específico, algum problema com algum tipo de tributo, deixa a gente analisar e ver se a gente consegue colocar dentro do configurador de tributo para você. Porque o configurador de tributo dá muita oportunidade de trabalhar, entendeu? Muita mesmo. Eu acho que é entrar solucionando o problema. Ou o cara faz na mão, em planilha por fora e usa o sistema com a máquina de escrever, ou tem um específico, ou fica tomando porrada do fiscal toda hora, né? Eu acho que esses são 3 indicadores aí que a gente tem que perceber. Agora, Everaldo, Marcelo, que estão aí, cara, escovando aí todo dia aí esses clientes aí, bicho, passa pra gente as percepções que vocês têm aí, né? Ramon, assim, todo mundo que mexe em faturamento e recebimento, que percebe, porque isso essa percepção aí, tem que ser muita percepção de vocês que estão no campo, assim, para falar, ó, bicho, vamos nesse, que esses daí vai dar um benefício rapidinho, e aí a gente vai abrindo os outros, aí a gente aprende e aprende a abordagem também. Mas assim, se vocês já puderem, né, passar, indicar, enfim, né, para a gente poder trabalhar aí juntos, entendeu? Essa questão, cara, eu acho que acelera um pouco mais, entendeu? A gente já vai no alvo certo, entendeu? Ô, Luciano, até como sugestão aqui, eu acho que, por exemplo, você fazer sei lá, vamos supor que você vai fazer uma abordagem num determinado cliente sobre esse assunto, na sequência, você já marca tipo uma conversa com, por exemplo, Marcelo Cardoso, com o Vinícius, porque aí já consegue, né, igual você falou, a gente não tem esse conhecimento tão profundo igual eles têm, né? Então, eles vão conseguir rapidamente identificar a oportunidade em determinado cliente. Por exemplo, eu estava comentando aqui com o Luciano da Cachaça Seleta, né, o Vinícius. Lá eles controlavam tudo em planilha de Excel, usavam o DataSul ali na parte de faturamento, como o Luciano falou, como máquina de escrever, né? Então, cara, eu acho que a comercial, o Rodrigo, o Luciano, identificando a primeira oportunidade, já põe alguém da área técnica aí para conversar, porque eu acho que vai desembolar rápido isso, entendeu? Porque, como eu falei, o cliente não tem investimento, né, cara? É um bate-papo e uma proposta e acabou. O Fernando, lá tinha um negócio do SMS, ICMS ST, que lá era uma dor de cabeça, né? Porque eles tinham 1 milhão de regra para cachaça, lembra? Aquele Célio lá, você lembra dele? Que tinha 1 milhão. Lembro sim. Era planilha para tudo quanto é lado. Era um monte de planilha para fazer aquilo. Ele tá, sabe, ele tá lá ainda, o Célio? Tá sim. Não, beleza. Esse é um dos que a gente já vai entrar em contato para ensaiar o discurso, entendeu? E aí eu ligo para um de vocês, tá? Vinícius ou Marcelão aí, eu sei que os outros aí estão mais atarefados, Everaldo e tal, mas eu falo com um de vocês aí, tá? Vinícius e Marcelo. Eu posso sair de casa, eu tirei carteira hoje. Opa, isso é bom, hein? Muito bom, Marcelo. Liberou o Detran, o cara já tava lá na porta já. Eu tenho carteira de motorista. Muito bem, Marcelo. Isso aí, cara. Vai dirigindo até Salinas lá, agora aquela estrada pra você ver, que loucura, hein, Fernando? Tá doido. Aí vai ser difícil. A gente está acostumado a viajar até Jaíba. É só 400 quilômetros a mais. Tá louco. Ô, gente, só porque tá gravando aqui, acabou, Vinícius? Tem mais algum assunto? Porque a gente tá gravando aqui, eu vou parar a gravação e a gente pode conversar, ficar e tomar cerveja. Só para finalizar lá na parte de faturamento, existe uma funcionalidade aqui que eu não falei, que você consegue parametrizar lá o módulo e testar a nota sem que tenha que emitir uma nota para jogar lá no Cefaz, mesmo que seja em homologação. Então eu tenho um programa que chama CD0761, que é um simulador. Você pode pegar uma nota que já está pronta, tá? Você coloca a nota e pede para imprimir o cenário fiscal, a memória de cálculo. Aquela nota, se estiver dentro das regras lá do configurador, o sistema já mostra para você, e aí fica mais fácil de você testar, conferir a parametrização que você fez, sem precisar emitir a nota, entendeu? Você pode pegar uma nota que já está pronta. Aí fechou, é isso aí. Acho que é bem simples assim.
Ô, Vinícius, valeu demais pelas suas explanações. Se os demais tiverem alguma questão aí, vamos colocar aí na pauta aí para discutir aí com o Vinícius. Como eu falei, está sendo gravado, daqui a pouco, mais, né, alguns dias para frente, eu disponibilizo no YouTube também, para quem quiser voltar em algum ponto aí. Só agradecer, Vinícius. Obrigado aí, viu, cara? Eu que agradeço a presença de todos vocês. Valeu então, gente. Um abraço para todos. Valeu. Um abraço. Até mais, abraço. Até mais. Falou.